E as boas notícias na economia do país já começam a aparecer devagar, mas já é um bom sinal depois de tanto tempo ruim. O crescimento no índice de confiança do empresário industrial goiano é o assunto de hoje do quadro Falando Economias. Aos poucos, o comércio vai dando sinal de recuperação. Depois de um período em que o consumidor só olhava e não comprava, agora ele finaliza a compra. O pessoal estava reclamando muito, né? Como se diz, falando de crise, e agora já mudou esse cenário. A pessoa hoje entra, já não fala mais em crise. A gente está acreditando que está melhorando. Outra boa notícia é que o índice de confiança do empresário industrial também aumentou em 0,6 pontos. Em dezembro de 2016, eram 50,3 pontos. Agora, nos últimos 3 meses do ano, chegou a 56,6 pontos, o que significa que o empresário está mesmo mais otimista. Esta rede de lojas de roupas conta com 19 unidades em Goiás e Tocantins. Já prepara para abrir mais 2 e, consequentemente, vem mais emprego por aí. A gente está buscando pessoas com experiência em vendas, tanto no varejo quanto no atacado. Estamos contratando também em caixa. Nós estamos aí com a disponibilidade de umas 10 vagas para esses próximos meses agora. Mas será que isso é uma euforia ou o comércio realmente já está confiante para o crescimento em 2017? Então, para saber se é real esse otimismo todo ou se o pessoal está apenas sonhando e desejando, né? Eu converso agora com o coordenador técnico da FIEG, Wellington da Silva Vieira. Olá, Wellington, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. E obrigado aí? Pelo convite. É sempre bom tê-lo aqui com a gente. E aí, é real ou o pessoal ainda está aí querendo, né, criar esse otimismo todo? A economia brasileira está como um paciente que acabou de sair da UTI e agora está numa fase de recuperação. Está saindo da UTI, então? Já saiu da UTI bom. E está numa fase de começar uma recuperação. Vai ser lento, ainda tem muito remédio amargo para ser tomado, mas há uma perspectiva de que esse ano seja o ano da inversão da curva e com um pequeno crescimento ao final do ano. A gente tem uns exemplos disso já nesse primeiro trimestre e também o mês de abril. O primeiro trimestre de 2017 está apresentando resultados um pouco contraditórios. Tem mês que tem um resultado bom, tem mês que o resultado é ruim. Por exemplo, março, no geral, não teve um resultado bom. Mas, no trimestre, alguns setores importantes para a economia já demonstram uma recuperação, como, por exemplo, os bens de capital, que estão relacionados com máquinas para a agricultura, para a indústria, os bens de consumo durável, que são eletrodomésticos, automóveis, embora a indústria automobilística ainda esteja numa crise muito forte, mas são sinais de que a economia parou de piorar e começa a recuperar. E isso melhora o índice de confiança do empresário, o que é fundamental para a retomada dos investimentos, para que, ao voltar o consumo, não volte também a inflação por falta de produtos no mercado. Tem que lembrar também que esse primeiro trimestre de 2017 já deu aí um respiro em relação a 2016, apesar dessa variação. O primeiro trimestre teve um resultado positivo em vários aspectos. Por exemplo, a inflação está sob controle, já está abaixo da meta, deve fechar o ano por volta de 4%, a meta é 4,5%. A taxa de juros da Selic, que são os juros básicos, também já teve uma redução considerável no final do ano para cá, deve fechar em torno de 8,5% nesse ano. Ainda é muito alta, mas comparada a 14% que a gente tinha há pouco tempo, é um fator positivo. O consumo em alguns segmentos começa a ser retomado, então isso são indicadores positivos. Não há nada para comemorar ainda, mas há muito para trazer esperança e um otimismo moderado para 2017 e principalmente para 2018. Em relação às reformas que a gente está aí ouvindo todo o tempo e está correndo lá em Brasília, né, a reforma previdenciária e também trabalhista, isso influencia de forma direta para esse pensamento do empresário? As reformas são essenciais para o país. Não há como tratar uma doença grave sem remédio impactante. E as reformas são um remédio que já vem sendo cobrado há décadas no Brasil, desde quando foi aprovada a Constituição em 88, que algumas reformas deveriam ter sido feitas e nunca foram. Então,
A aprovação do limite de teto de gasto já foi um passo grande para estabilizar a economia. Na semana passada, a Câmara Federal aprovou a reforma trabalhista, que traz uma série de modificações e de desburocratização e redução da judicialização do trabalho no Brasil. Isso é muito importante. E hoje a Comissão Especial do Senado, da Câmara, está votando a reforma da Previdência. Então, tudo isso são fatores que ajudam a somar para que se recupere lentamente a expectativa do empresário e que sejam retomados os investimentos, porque a economia não pode ser retomada se não houver investimento, porque senão gera inflação. E, Wellington, o empresário começa a ver que as coisas estão andando e o empresário também está influenciando de certa forma, pressionando aí para que essas reformas saiam. A gente tem ainda, né, a reforma política e também tem a reforma tributária que deve ser discutida. As reformas são muito contraditórias, porque elas mexem com interesses os mais variados, inclusive interesses políticos. Muitos questionamentos, por exemplo, da reforma trabalhista, são em função de posicionamentos políticos ou de desconhecimento da realidade. O Brasil, atualmente, ele tem próximo de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. O Japão tem menos de 4 mil. Então, é difícil competir numa situação dessa. Cria uma insegurança jurídica. No caso da Previdência, não é um negócio diretamente relacionado com as empresas, porque as empresas pagam a parte delas, eles sempre pagaram, mas é uma questão de gasto público. Tudo está interligado, né? É como na nossa casa, se a gente gasta mais do que o que tem, uma hora vai faltar, a dívida vai se tornar impagável. Então, as reformas são necessárias, as lideranças empresariais trabalham pelas reformas, não é uma questão de não pensar na população, porque qualquer resultado positivo para a economia tem que ser positivo para a população em geral, porque senão ele não é sustentável. A população tem que ter poder de compra, tem que ter perspectiva para tomar dinheiro emprestado. Por exemplo, os segmentos mais impactados na economia são o segmento automobilístico e o de construção, porque os juros se tornaram impraticáveis e com o problema de desemprego, os bancos passaram a ser muito mais seletivos na aprovação de créditos. Então, esses setores foram muito impactados. Retornando ao emprego, que já aponta para essa retomada, esse ano nós já geramos na indústria de Goiás, na indústria de transformação, mais de 4 mil empregos. Retornando ao emprego, certamente voltará o crédito e voltará a compra de produtos de maior valor agregado. É o que todos nós esperamos e que isso aconteça logo. E é bom a gente estar aí dando notícias boas aqui no TJ em relação à economia, porque foram tantos meses falando só notícias negativas, né? Mas, Wellington, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Em nome da Federação das Indústrias, nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição. Com certeza, a gente sempre chama. Muito obrigada.